Fala, rapaziada! Então, isso aqui é a segunda parte do vídeo que fala sobre consciência. O que eu vou fazer aqui é ler um pedaço do livro, né? Consciência e Memória. Tá aí a foto da capa aí, ó, de Débora Morato Pinto, livros em miúdo, conforme eu falei no outro vídeo. Assiste o outro vídeo lá, se você chegou aqui agora, né? Mas de qualquer forma, vamos lá, ó. Parte 1, né? Consciência e pensamento na modernidade. A consciência e a razão. Então, a modernidade cravou raízes profundas na cultura ocidental. No início do século XXI, ainda somos muito influenciados por valores que, mesmo em crise, continuam a pautar nossas ações e crenças. A autonomia e a liberdade de consciência, sobretudo considerada, né, por seu viés individual, é um desses valores. Ou seja, pessoal, a ideia de liberdade e autonomia pessoal, né, individual, é um dos valores da modernidade que prevalece até hoje, certo? Então, e é na filosofia do século XVII que encontramos as raízes de nosso apego à consciência como base e garantia de nossa liberdade individual, né? É aquela pergunta básica: em que consiste a liberdade? A liberdade existe, é um fato? Podemos realmente tomar ações livres, ter ações livres, né? Ou tudo está pré-determinado de alguma forma? Então, continuando a leitura aí, ó. Se nos perguntarmos quem somos nós, a humanidade moderna, a resposta encaixa-se, ainda que com variações, na relação da racionalidade objetiva com um porto seguro do conhecimento e da ação. Nosso porto seguro é nossa consciência, vamos dizer assim, né? Via de regra, acreditou-se firmemente, pelo menos ao longo dos 3 séculos, que somos seres primordialmente pensantes, isto é, dotados de uma propriedade essencial pela qual podemos decidir sobre nossas vidas, construir nossa felicidade e dominar o mundo. Retomemos aqui o filósofo paradigmático da racionalidade moderna, ninguém mais, ninguém menos, né, gente, que René Descartes, que viveu entre 1596 e 1650, um filósofo essencialmente do século XVII, né? Então vamos lá, ó. O famoso cogito cartesiano, né, formulado em suas investigações metafísicas, sintetiza exemplarmente a identificação entre razão, conhecimento e consciência. Descartes faz essa correlação direta entre razão, conhecimento e consciência, né? Então, com efeito, ao afirmar penso, logo existo, sua filosofia expressou uma certeza adquirida por o esforço supremo da razão. Eu tenho uma notinha que eu escrevi aqui, ó. Ela que tornou possível ouvir a consciência, o cogito. Tenho consciência de que este lápis está em minhas mãos. Mas será mesmo? A própria razão é uma força, um elemento que se impõe à consciência. Escrevi isso aqui de lápis aqui. Então, mas continuando o texto aí, ó. Mais que isto, a certeza de que somos seres de pensamento, acompanhada de uma profunda desconfiança em relação aos dados que nos chegam através dos sentidos, iniciou para a filosofia um caminho sem precedentes na história. Temos consciência de que temos consciência, isso é fundamental para a gente, ao mesmo tempo que temos consciência da possibilidade de estarmos enganados com relação às coisas que nos chegam à consciência. É um troço bem embaçado. Continuando a leitura aí, ó. Uma via em que a subjetividade passa a ser compreendida como essencialmente mental, representativa, dotada de ideias que podem ser depuradas, examinadas e encadeadas para produzir um conhecimento verdadeiro, infalível, capaz de assegurar-nos o poder sobre a natureza e seus fenômenos, sobre nossas ações e nossas paixões, sobre nossa vida individual e coletiva. É isso que Descartes também queria fazer, né? Descobrir um método que possibilite o acesso ao conhecimento verdadeiro, a partir dessa noção fundamental da consciência e da racionalidade, né? Então, continuando a leitura. A lição maior da filosofia moderna é a valorização da subjetividade racional, produtora de conhecimento, base e fundamento de uma nova objetividade científica, cuja forma e estruturação serão encontradas em seus próprios modos de raciocínio. 2. Conhecer é ter ideias verdadeiras. A confiança de Descartes no pensamento é reafirmada no trajeto pelo qual ele pretende chegar ao conhecimento. Está apagando a tela aí, né? Então, a confiança de Descartes no pensamento é reafirmada no trajeto pelo qual ele pretende chegar ao conhecimento objetivo do mundo.
a afirmação de que o mundo existe, ou seja, de que não é mera ilusão ou engano, e de que somos capazes de conhecê-lo. Ele o faz pelo exame detalhado daquilo que necessariamente está presente na mente, as ideias e noções comuns, né? E para tanto, né, para Descartes chegar a esses pontos da filosofia dele, ele depende da própria consciência. Mas pra vocês terem uma ideia do negócio, gente, pegar um negócio rapidinho aqui que eu... Ai, meu pai. Então, ele é muito interessante por causa desse lance das máquinas, né? Imagina aqui que a gente tem agora a possibilidade de criação de mundos virtuais, né? Que a gente pode, realidade virtual aumentada, que a gente pode se inserir, tipo usando aparato tecnológico, como esses óculos 3D, essa coisa toda, né? E a gente pode ficar imerso num mundo virtual que seja tão bem feito que a gente às vezes pode confundir até com o próprio mundo real, né? E a gente pode pensar que, será que a gente não está imerso numa realidade virtual e que nosso corpo real está em outro lugar, conectado a um supercomputador? Entendeu? É um troço meio bizarro de se pensar, né? Continuando a leitura do texto aí, ó. O seu trajeto de Descartes, né? Começando pela capacidade de refletir sobre os acontecimentos que possuía, submetendo-os intencionalmente a um processo de dúvida radical, acaba por colocar em questão a certeza sobre a existência de todas as coisas, até encontrar algo de que não pudesse duvidar, que resiste a todo e qualquer argumento. Descartes duvidava de tudo, né? Será que esse mundo no qual ele está, será que é um sonho? Será que não é um delírio? Né? Esse tipo de coisa assim. Aí ele chegou e encontrou uma ideia, isto é, um conteúdo de seu pensamento cuja propriedade essencial era a de referir-se a um objeto, restando saber se esse objeto exibido na ideia existiu ou não. A ideia é uma entidade mental que representa algo, apresenta um conteúdo à mente. Ele deparou com a ideia de seu próprio eu. Por exemplo, ainda que eu esteja aqui sentado nessa cadeira e que essa cadeira eventualmente não exista, ou de que essa mesma exista, de que nada exista, de que tudo seja uma ilusão, um sonho, um delírio, ou seja lá o que for, né? Ainda assim eu consigo pensar que estou sentado numa cadeira, que estou aqui segurando um livro, e ainda que esse livro não exista, eu tenho consciência de que estou segurando um livro e estou duvidando de que talvez esse livro não exista, tá entendendo? Então, Descartes só pôde perceber que uma coisa da qual ele não poderia duvidar de que existia era o fato de que ele próprio, de que havia algo nele que pensava, que duvidava, né? É nesse sentido assim, então, ele deparou com a ideia de seu próprio eu, mas o eu que pensa tendo ideias. Tudo se passa como se tivesse encontrado um espelho mental, no qual refletia seu próprio pensamento, numa ideia do eu pensante. Né? O eu penso é uma ideia de que eu penso. Então tem um espelho mental aí duplicado, né? É assim que Descartes refunda o conhecimento, analisando aquilo que aparece à sua consciência. Né, gente? É como se fosse a razão vasculhando o seu próprio eu. A razão, procurando alguma coisa, encontrou a si própria na consciência, uma coisa meio assim, né? Então, vemos então que seu passo decisivo para desenvolver uma filosofia da representação está na confiança no fato de que existem elementos da mente, as ideias. E isto está garantido na medida em que elas são parte da coisa, de cuja existência estamos mais certos no nosso pensamento. Toda ideia faz referência a alguma coisa, né, gente? É como se fossem esses pequenos espelhos aí de coisas que existem de alguma forma. Então, Descartes fez uma importante distinção para o porvir da teoria do conhecimento do século XVII e XVIII. A certeza de que temos ideias não se identifica necessariamente com a certeza de que os conteúdos representativos dessas ideias existam fora delas. Podemos ter certeza que temos ideias, né? Mas o conteúdo dessas ideias, o que elas representam, se essas coisas a quais as ideias fazem referência existem ou não, já é outra coisa. Né? Eu posso ter uma ideia de uma árvore e, de repente, uma árvore não existir, né?
nesse sentido assim. Você imagina um objeto qualquer, faz uma representação dele na mente, mas isso não quer dizer que essa coisa exista. Por exemplo, unicórnios, né? Então, em outros termos, porque é absolutamente certo e seguro que pensamos e somos dotados de consciência ou de mente, é certo também que possuímos ideias, elementos mentais que se parecem com imagens do mundo, mesmo que não possamos ter certeza de que esse mundo existe, nem que ele seja tais como tais imagens o exibem, essas nossas imagens mentais, né? Em suma, as ideias verdadeiras ou falsas, tomadas como cópias ou decalques mentais da realidade, constituem o conteúdo dessa atividade que definiu nossa experiência sobremaneiramente, o pensar. A garantia da veracidade de outros conhecimentos, além do eu pensante, será exibida, ou seja, a única coisa de que Descartes tinha certeza era de que ele tinha, era de que alguma coisa pensava nele, né? Que ele era um elemento pensante, né? E para ele ir além dessa certeza de si próprio, né? Da própria consciência, da consciência de si, né? Ele faz outros procedimentos aqui, ó, vamos pela leitura do texto aqui, ó. Ainda e sempre exame da consciência de si mesmo, exame das ideias ou partes que compõem a consciência como pensamento. A possibilidade de pensar um ser cuja essência contém existência equivale a pensar um ser que não recebe seu existir outro ser, mas que existe por si mesmo. Repito essa frase, hein, ó. A possibilidade de pensar um ser cuja essência contém existência equivale a pensar um ser que não recebe seu existir de outro ser, mas existe por si mesmo. Um ser dessa natureza só pode ser divino, o que leva Descartes a investigar a ideia de Deus existente em nós, concluindo que, se o pensamos como um ser infinito, ele tem de existir, pois, se não existir, não conseguiremos explicar a origem da ideia de infinito em nós, uma vez que, sendo finitos, não poderíamos nos inventar. Ou seja, a ideia de perfeição, de infinito, deve ter alguma existência real, pois não poderíamos nós, seres finitos e imperfeitos, pensar um infinito e a perfeição, né? E se a gente é capaz de pensar a perfeição, é porque ela existe de alguma forma, é porque o infinito existe de alguma forma. E isto provaria, isso seria uma das provas da existência de Deus, né? A noção de que há uma correlação entre essa ideia de infinito e a coisa a que representa, o próprio infinito. Não é isso, gente? A gente sabe que Descartes ele era cristão, tá, gente? Se temos a ideia de infinito, é porque ela foi inserida em nós por esse ser. É um fato da existência que se prova pelo próprio fato de existir, né? Por conseguinte, a veracidade da ideia de um ser cuja existência está contida na essência conduz à veracidade de todas as outras ideias, pois esse ser, Deus, sendo não apenas infinito, mas também bom e perfeito, e, portanto, não querendo nos enganar, garante que nossas ideias sejam verdadeiras e que existem coisas a elas correspondentes. Um mundo externo ao pensamento. Ou seja, depois que Descartes chega à conclusão de que Deus existe e que Deus necessariamente é bom, ele é criador de todas as coisas, criador da nossa própria consciência, vamos dizer assim, né? E não nos permitiria nos enganarmos, né? Vivermos equívocos por relação à própria existência nossa mesmo e do mundo, né? Nesse sentido aí que Deus garante a objetividade das coisas, vamos dizer assim, né? Então, a ideia de Deus, junto com as ideias matemáticas, seria o que Descartes chamava de ideia inata, nascida conosco, e com objetividade acima de qualquer suspeita. Descartes também foi um grande matemático, né? Ele considerava, por exemplo, que quando a gente diz que um quadrado é composto de 4 lados, né, em termos de figura plana, não cubo, né, gente, quadrado, isso aí é uma objetividade matemática, né, que está além das nossas sensações sensoriais. Não, a gente pode parar de enxergar e a gente consegue enxergar um quadrado mentalmente, porque o quadrado ele tem essa característica fundamental de 4 lados iguais, assim como 2 de 2 sempre serão 4, 3 de 3, 6, né? Essas verdades inatas que não dependem da experiência propriamente dita, vamos dizer assim, né? São
objetividade acima de qualquer suspeita, né? Nós a descobrimos, não a formamos, nós descobrimos, né? Então Descartes é da ideia de que a matemática é descoberta, não criada pela gente, né? Porque a gente teria essa capacidade racional como uma espécie de presente divino, né? Uma racionalidade além da própria humanidade, vamos dizer assim, né? Então, haveria ainda as ideias adventícias, advindo a nós com base nos dados fornecidos pelos sentidos, né? Aí que os empiristas pegam esse pedaço aí e desenrola, né, gente? Então, e as ideias fictícias, resultantes da atividade da imaginação. Então, Descartes acredita que existem ideias fictícias, resultantes da ideia da imaginação, né? Mas a ideia de infinito para ele não é uma ideia fictícia, porque seria uma impossibilidade nós seres infinitos pensar no infinito, né, gente? Para deixar isso marcado. Então, por fim, em certo sentido, Descartes reduz todas as ações conscientes ao pensamento. O querer e o imaginar, por exemplo, ocorrem somente quando errei a leitura aqui, ó. Repito. Por fim, em certo sentido, Descartes reduz todas as ações conscientes ao pensamento. Reduz a consciência ao pensamento, né? O querer e o imaginar, por exemplo, ocorrem somente quando os notamos e deles estamos cientes. São pensamento. Não há possibilidade de querer alguma coisa se não tivermos consciência do nosso querer. De imaginarmos alguma coisa sem a possibilidade de termos consciência desse imaginado, né? Então, a consciência, ela abrange o querer, o imaginar, esse tipo de coisa toda, né? Assim, somente sou consciente de um sentimento ou de uma imagem porque penso que sinto, penso que imagino, penso que quero e assim sucessivamente, né, rapaziada? Então, Descartes lega à posterioridade as sementes de uma filosofia da representação, base de uma teoria do conhecimento que será compartilhada por diversos pensadores, quer eles se distinguam pela afirmação ou pela negação das ideias inatas, ou pela valorização ou desvalorização da origem sensível de várias nossas ideias, pelo método que elegem como mais adequado, pelo grau de certeza que admite para o conhecimento humano. Os filósofos da modernidade se encontram nesse campo comum de valorização da consciência e de sua capacidade de conhecer. Em Descartes, podemos dizer que o conhecimento consiste no ato próprio do pensamento. Podemos dizer que o conhecimento consiste no ato próprio do pensamento. E o privilégio aqui é o da capacidade de representar, exibir uma imagem ou um conteúdo semântico que se refere a objetos. A consciência, assim considerada, é um conjunto de representações, algumas confusas e provisórias, outras claras e distintas, definitivas, base de todas as nossas certezas e fundamento sólido de nossa liberdade. É isso aí, rapaziada. Essa aí foi a parte que a gente falou de Descartes. Se gostou, dê um like, tamo junto e é nóis.